lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Aleluia! Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. É no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Aleluia, Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se pede é que se ganha. Esse lugar é do Senhor. Onde é, meu irmão? Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu descobri. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Declare que você é templo do Espírito Santo. Declare que o lugar é no Senhor, onde você encontra paz, onde você encontra alegria. Esse lugar é no Senhor. Aleluia, Senhor. Poderoso é o nome do Senhor. Ó Deus, é em Ti que nós encontramos a paz necessária. É em Ti, ó Pai, que nós encontramos o refrigério, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Você vai declarar o que você precisa agora. És tudo que eu preciso. És tudo que eu preciso. Declare, igreja. És tudo que eu preciso, Jesus. Mais uma vez, igreja. Declare o que você necessita hoje. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu
salva de palmas ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Só dessa forma nós podemos ser impactados, abençoados, fortalecidos, alcançados pelas misericórdias de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. E deixa a palavra falar contigo hoje. Deixa ela continuar falando ao seu coração. Eu sei que você se preparou com louvor, com adoração. E quantas vezes o louvor nos leva a refletir a respeito do Deus que servimos, do Deus que exaltamos. Mas agora eu tenho certeza que é um recado de Deus para o seu coração. Quantos desejam ouvir Deus nesta noite? Amém. Então abra a porta do seu coração aí. Nós sabemos que a chave ela está por dentro. Abra a porta. Fique atento. Não deixe nada tirar a sua atenção. São alguns minutos só que você pode receber o melhor desse mundo. Você pode receber a providência de Deus. O que nós precisamos refletir nessa noite é o seguinte: de um lado, há pessoas que se acham tão boas que nem imaginam que precisa de salvação, que precisa de Deus, que precisa da misericórdia de Deus. De outro lado, há pessoas, amados, tão assumidamente más, que ninguém acredita que pode receber de um favor, receber da misericórdia, ou receber da salvação em Deus, de Deus. Nem Ele mesmo. Quantas vezes encontramos pessoas que ele já está no mar da perdição, já está emergido a lama da maldade, que ele se olha para si mesmo e não entende, e não percebe, e não compreende, e não acredita que ele pode se ver livre de tudo isto. Nem ela mesma crê. Foi nessa história, foi no contexto do qual eu estou te apresentando, introduzindo essa mensagem. Foi nesta história, o amor de Deus alcança alguém que não esperava que poderia ser alcançado. O amor de Deus alcança aquele homem. O amor de Deus transforma a vida daquela pessoa. Ele alcança aquela pessoa com seu amor. Ele alcança aquela pessoa com seu grande amor. O coração de Zaqueu e suas posições foram alcançados no contexto, amados irmãos e irmãs, num contexto que nem ele mais acreditava que poderia ter a misericórdia de Deus, o socorrer de Deus, a transformação de Deus. Irmãos, foi num contexto de desacreditado, num contexto de corrupto, num contexto de bandido, num contexto de mau caráter, num contexto que já não tinha esperança, que Zaqueu foi alcançado pelo amor de Deus. Diga comigo nessa noite, com bastante simplicidade, para saber se você entendeu. Foi num contexto de trevas que o amor de Deus alcançou Zaqueu. Querida, nesse contexto que nós queremos desenvolver a você, junto com você, uma reflexão. Que contexto é o que nós estamos vivendo quando olhamos para a direita, para a esquerda, olhamos para a frente e quem sabe olhamos para a nossa retaguarda, olhamos, encontramos pessoas, amada, que está envolvida, está cheia da maldade e que muitas vezes duvidamos que Deus pode mudar, restaurar, transformar essa vida. Posição escolhida, decidida, calculada, andando na expectativa das trevas. Foi esse contexto. Por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, o versos de 1 a 10.
para que eu e você possamos refletir, meditar, e que essa palavra possa trazer iluminação aos seus olhos, a revelação do recado de Deus ao seu coração. Amém? Lucas 19, quantos encontraram? Louvado seja o Senhor. A palavra de Deus nos diz, amado, a partir do versos 1, presta atenção na palavra de Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, e rico, diga comigo, rico. Porque quando nós pensamos em salvação, em socorro, quando nós pensamos em pessoas precisando da misericórdia, nós pensamos em qualquer pessoa menos na pessoa rica. A rica está excluído do socorro de Deus, está excluído de uma mazela, de uma dor, está excluído da maldição, querido. Tem gente que é tão maldito que ele é só rico, ele é tão amaldiçoado que ele só tem riqueza. E quando o homem só é rico, ele não é abençoado, amado. Mas quando o homem atrai além da riqueza a prosperidade de Deus, ele dorme em paz. Porque mais do que riqueza é ser próspero. E todo homem próspero em Deus confia no Senhor e nas suas providências. Entenda isto. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Diga comigo, multidão. Nós já refletimos no começo dessa semana sobre multidão. Muitas vezes as multidões têm impedido de você encontrar com Cristo, desenvolver intimidade com o Senhor. Eu não sei quantos aqui já contextualizaram a sua vida dizendo, olha, eu só não tenho mais intimidade porque eu tenho muito compromisso, eu tenho muita gente para atender, eu tenho muitas pessoas para me relacionar, muitas pessoas me procuram e por isso não sobra tempo para relacionar-me com Deus. Mais uma vez a multidão estava atrapalhando alguém a, quem sabe, ter uma esperança de vida. Por ser ele de pequena estatura, então correndo adiante subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. Pois quem também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Que a tua palavra, Deus, fale, que a tua palavra revele, que a tua palavra nos leve a meditar na nossa condição de vida. Que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós. Nós oramos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? A pergunta que eu quero fazer a você, para começar essa mensagem: quem está no alto da figueira? Eu preciso entender quem é que está no alto da figueira. Eu preciso tirar o nome desse homem.
Eu preciso deixar ele no anonimato para, quem sabe, contextualizá-lo com a minha vida e com a sua vida. Eu preciso esquecer do seu nome por alguns minutos e perguntar a mim mesmo: quem está no alto da figueira? É o tema da mensagem. É a introdução para que você desperte para o recado de Deus. Quem será que está no alto da figueira? Nós vimos o contexto, amado, do qual esse homem subiu no alto da figueira, no alto daquela árvore. E a primeira pensamento, a primeira questão a se analisar: quando ele estava lá no alto, quando ele estava lá em cima, muitas pessoas têm subido em árvores para ver Jesus. Muitas pessoas têm se elevado em alguns lugares. Muitas pessoas têm se exprimido entre multidões para ver Jesus. Pense bem nisso, amados. Quantas vezes encontramos pessoas se espremendo, pessoas tentando ver Jesus, querendo ver este Senhor, este Salvador, o Messias, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, o Filho de Deus. Quantas vezes encontramos pessoas no mesmo contexto de Zaqueu, deste homem, de alguma forma ou de outra. Eu me espremo aqui ou me espremo ali, para ver, para enxergar, para localizar o Messias. Zaqueu, amados, nós precisamos refletir, nós precisamos contextualizar, imaginar, e o texto muitas vezes nos fala dessa forma, nos apresenta dessa forma. Apresenta o quê? Subir na árvore, se espremer, escolher um lugarzinho para ver a Jesus, contextualizá-lo em nossa vida. O que isso significa? O que isso tem a ver? O que isso quer nos dizer? Zaqueu não subiu naquela árvore para ser discípulo de Jesus. Não. Os discípulos, amado, andavam ao lado de Jesus. Os discípulos estavam ali, bem encostados no caminho, junto com Jesus. Zaqueu, aquele homem pretendia apenas dar uma olhada, uma observada por cima, para manter, amado, a curiosidade alimentada. Quantas vezes, irmãos, nós nos aproximamos simplesmente de Jesus para termos a curiosidade alimentada, somente para darmos uma olhadela, somente para contemplar alguma coisa que ainda não conseguimos ver na escuridão da vida. Ele não pretendia apenas, amado, ele não pretendia ser discípulo. Ele estava ali para matar a sua curiosidade e poder fazer um juízo, ainda que superficial, daquele mestre que passava, que a sua fama já corria, que os seus milagres já havia apresentado. Ele queria superficialmente dar uma olhada, uma observada, sem nenhum contato maior. É o que muita gente tem feito em sua vida religiosa. Somente uma olhada, somente uma contemplada, de vez em quando ouvir a orientação do mestre. Quantas vezes encontramos pessoas que têm permanecido na mesma posição, postura, na mesma atitude, não por falta do poder, da orientação, do milagre, mas porque a porta do seu coração está fechada. Forte, Tarso.
Se o Senhor não achou o que mudar em você, é porque você está dando só a olhada. Você está ainda em cima da figueira braba. Você não permitiu e nem mesmo parou para ouvir a batida no seu coração. Era isso que aquele homem estava fazendo, amado. Nós precisamos entender, uma única vez, estando na igreja, sentando em meio à igreja, muitas vezes vimos por convite de um amigo ou parente, damos uma olhada por cima, matamos a nossa curiosidade da liturgia, dos louvores, da oração, dos irmãos de fé, dos trimeliques, da unção que se desce sobre vidas, da cura que Deus apresenta. Olhamos isto, mas nada disto queremos para a nossa vida. É só olhar. Matamos a curiosidade. Milagrosamente, de uma hora para outra, se torna doutores no assunto quando se trata fé. Nos tornamos doutores. Não aceito isto, não aceito aquilo, não quero ter parte nisto, é muito estranho. Se fôssemos escrever, escreveríamos um livro. De uma hora para outra, nos tornamos doutores da curiosidade, da teologia do negativo, da negação, com uma lista das coisas de que não gostamos na igreja, do que não gostamos em meio aos crentes, ou até mesmo do crente fulano, ou do crente ciclano, como se o culto, amado, que apresentamos a Deus devesse ter a preocupação de agradá-lo. Quem sabe a tese, a síntese seria esta, concluindo: descobrir e analisei o que não gostei e o que não deve se ter no culto para a adoração a Deus. Ainda bem que eu estou falando para um povo salvo, remido, um povo cheio da unção, da presença de Deus. Não importa quem está à minha direita ou à minha esquerda, o que importa é que eu quero Deus. Amém, amados? Quantos querem Deus aí? Glória a Deus. Quantos podem dar uma salva de palmas? Aleluias. Aleluias. Será que você deu essa salva de palmas só porque eu pedi? Pergunta para a pessoa do lado aí. Ou você está gostando? Você quer agradar a Deus? Agrade a Deus. Agrade ao Senhor com a tua presença. Agrade a Deus com o seu culto. Você precisa estar aí oferecendo um culto, querido. Você precisa estar aí da observação, sair desse patamar de observante e oferecer o culto ao Senhor. Ele recebe das suas mãos, Ele recebe do seu coração, Ele recebe quando você oferece com sinceridade. Quem está no alto da figueira? Eu quero continuar perguntando isso para que nós possamos nos amadurecer. O alto da figueira é o lugar onde estão os que não têm compromisso com a caminhada e com o discipulado. Não tem compromisso. Não quero ver aonde entender a palavra de Deus vai me levar. Ou quantos que vão ser abençoados por um entendimento da palavra de Deus. Quem está no alto da figueira, amado, pode ser alguém. O alto da figueira pode ser o lugar que quem quer ser apenas um espectador dos que não pisa no chão da igreja, ou dos compromissos
que está filiado à igreja. Deus do céu, isso é forte. Se tem gente que não está indo na célula, você pode estar grudado em cima de uma figueira braba. Não basta só o piso da igreja, só o chão da igreja. Precisa eu estar comprometido com o discipulado, com a caminhada, seja onde for. Jesus estava passando aonde quando ele encontrou Zaqueu? Aonde? Jericó, cidade de maldição, de perdição. Mas Jesus estava lá. E os seus discípulos estavam junto com ele. É isso que nós precisamos entender, amado. Quem está no alto da figueira, quem sabe é alguém. Que está no alto da figueira é o lugar dos que querem ser alto. Porém, a realidade os impõe limites com o seu sonho. Aquele homem estava no alto e eu fico imaginando, passando uma cena da sua vida. Eu fico imaginando ele pegando o galinho, escondendo o seu rosto, agora querendo esconder como escondeu Adão de Deus. Eu fico imaginando que os olhos dele realmente contemplou que não era só um mestre, não era só um profeta, ali estava passando o Filho de Deus, o Cordeiro Santo, o Salvador do mundo, aquele que perdoa o seu e o meu pecado. Estava passando ali, querido, aquele que esteve nos céus e dos céus desceu como pão que tira o pecado do mundo, a luz do mundo, o que alimenta. Eu fico imaginando o impacto para que ele pudesse segurar em cima daquela figueira. Quem é que está no alto da figueira? No alto da figueira, amado, pode ser alguém que pensam que são e não são. O salto alto, os peitos de pombo. Eu sou. O texto mostra que esse homem era o maioral. Esse homem era rico. Esse homem achava que era, mas não era. Quem sabe ele tinha um peito de pombo também, só não tinha tamanho. Mas estava ali achando que era alguém. Tem muita gente que se tornam orgulhosos, presunçosos, mas pela misericórdia de Deus. O amor de Deus alcançou Zaqueu no alto daquela árvore. E Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, antes que o orgulho invada o seu coração. A palavra de Deus diz assim: se hoje ouvires o Espírito Santo de Deus, não endureça o vosso coração. Se renda a Ele, para que não faça como fez os que andaram por 40 anos no deserto. Jesus falou: desça, Zaqueu, desça depressa, antes que o orgulho invada o seu coração. Não importa o que estão no alto, amados. Uma pessoa pensa estar, e muitas vezes, amado, nada pode colocá-la acima de ninguém, e nada pode deixar permanecê-la no alto. O amor de Deus em Cristo Jesus é capaz de alcançar mesmo aqueles que acham que estão no alto da montanha. O amor de Deus alcança aqueles que estão lá em cima, mas alcança os que estão no vale. Não importa onde você esteja, o que importa é que você esteja com o coração aberto para ser instruído e abençoado por Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém, homens? Amém, mulheres? Jovens? Adolescente? Não tem. Só tinha homens e mulheres. Tem jovem aqui?
Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Sabe, amados, interessante, o pastor conta uma história, um pastor do Haiti, ele conta a história seguinte, ele diz, presta atenção nisso, presta atenção para você entender aonde eu quero chegar no seu coração. Ele conta que havia um homem que queria vender sua propriedade, sua casa de estimação, e a casa, por mesmo estar no Haiti, não era tão cara, R$2.000. E a pessoa que mostrou interesse depois de tanto tempo a venda daquela casa, não tinha condição de pagar R$2.000. E aquele homem, ele insistiu no valor, e insistiu, e ficou um tempão insistindo, até que se compadeceu do comprador. E o comprador decidiu fazer, o vendedor decidiu então fazer um preço barato. Falou, vou fazer pela metade do preço. E então, em vez de ser 2.000, fez R$1.000. Mas o dono que estava vendendo falou assim, eu vendo por R$1.000, mas eu quero manter aqui em cima da porta um prego, e você vai acordar aí na documentação que esse prego é meu. Deixou um prego em cima da porta, acima do portal, este prego é meu. Você tem a casa é sua, se você derrubá-la, se você construir outra, você vai manter o prego, o meu prego, em cima da porta, da frente. O homem falou, não viu nada de mal, falou, então tá bom, manter o prego, não tem problema nenhum. E aí fizeram o negócio. O homem foi embora e passou muito tempo, o homem volta agora com vontade de comprar a casa, de volta. Tem gente que é assim, só dá valor quando perde. Você conhece alguém assim? Conhece, Valdeci? Só dá valor quando perde. E aí o homem voltou e chegou para aquele novo proprietário e falou, olha, eu quero comprar a casa, quanto que o senhor quer da casa? Ele falou, não tem preço. Ué, como que não tem preço? Eu te vendi por 1.000, vou te pagar 5.000, não tem preço. Vou te pagar 10, é minha casa, não tem preço. Mas o meu prego, está aí, o prego está aí, é seu. Então tá bom. Ele foi caminhando e no meio da sua passeada, da sua caminhada, encontrou um cadáver de um cachorro se decompondo, morto. O que ele fez? Pegou aquele cadáver, de todo jeito, pegou o prego meu e pendurou. Rapaz, o prego era do homem, estava no documento. E o cara falou, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, Falou, não, vou vender essa casa para esse miserável, não vou ficar com esse cachorro podre aí. Sabe o que isso significa? Se você não entregou corpo, alma e espírito a Jesus, quem sabe é um preguinho aí, mantido aí, Satanás vai vir, pendurar o que não deve aí, e te cobrar coisas que... Sabe por que tem muita gente que não permanece na fé? Sabe por que tem muita gente, amado, que não se converte? Sabe por que tem muita gente que não muda a vida, a atitude, pelo poder de Cristo? Porque tem um preguinho de estimação. E aí a carniça do inimigo, a maledicência, a maldade, a tentação está ali, preguinho. Ó Deus, eu te dei toda a minha vida, mas tinha um preguinho lá. É por esse preguinho que Satanás vai te derrubar. É por esse preguinho que Satanás vai te arrastar. É esse preguinho que vai te levar longe de Jesus. É esse preguinho que vai te tirar da presença de Deus. É esse preguinho que vai te deixar na lona, longe da adoração, longe do corpo do Senhor. É porque ainda há um preguinho. A minha vida não é totalmente do Senhor. Negociações mal negociações. O Senhor, querido, Ele quer toda a sua vida. Ele quer corpo, alma e espírito. É dele, foi Ele que fez.
Ele é proprietário. Não adianta dizer que eu vou vender só um zoinho. Tarso. Tem gente vendendo só um zoinho, o outro está, ó. Vender só um pezinho, um pé na igreja e o outro no mundo. Ah, minha alma só se converteu ao Espírito. Se converteu não, o Espírito já é de Deus. Mas a alma não pode ver coisas do mundo. Querido, nós precisamos acordar para essas negociações. E nós precisamos bater no nosso corpo, abrir o nosso coração. Corpo, alma e espírito é do meu Senhor. Eu fui comprado, lavado, remido. Toda a minha vida pertence ao Salvador, ao Senhor, ao Rei dos Reis. É isso, igreja. Segundo, amados, eu preciso imaginar, tem pessoas que quando ele estava por baixo, na contextualização daquele homem chamado Zaqueu, lá na árvore Zaqueu estava por cima, era o tal, o rico, isolado, intocável, quase um rei. Mas na intimidade da sua casa, a história era outra. Quando botava a cabeça no travesseiro, os sonhos era terrível. Não era sonhos, pesadelo. Zaqueu sabia que era um ladrãozinho, sem vergonha, odiado e desprezado por toda a sociedade. Um solitário miserável pecador. Sabe, irmãos, eu fico imaginando que tem gente que se contenta com isso. Dá para ver o peito de pomba? O peito tem de pomba, mas é um miserável, caminhando pela cidade. É um amaldiçoado. Olha lá. Aí as pessoas olham, olha lá, quem vai? Querido, não estou falando daquele que um dia foi e foi remido, lavado pelo sangue de Jesus. Tem muita gente aqui, tem gente aqui que um dia foi na lama, que um dia esteve na lama, mas foi lavado, comprado por um bom preço no sangue de Jesus. Esses têm identidade nova. E não interessa quem está falando. Porque tem pessoas, querido, que gostam de falar mesmo. Mas eu quero dizer para você, se um dia você fez essa decisão, se um dia você entregou o controle da sua vida a Jesus, testemunhe disto. Desce da figueira. Tenha gratidão. Reconheça. Abra a porta da sua casa para Jesus entrar. Ter liberdade. Ali estava um homem, amado, com necessidade do Salvador. Quase sempre é assim. Em público, irmãos, bancamos o tal, mas na intimidade do nosso coração sabemos exatamente quem somos. E nós precisamos do socorro de Deus. Precisamos da misericórdia de Deus. O amor de Deus alcançou Zaqueu. No mais profundo do seu abismo, da sua alma, se encontrava ele perdido, angustiado. Jesus lhe disse: convida-me a entrar na sua casa, Zaqueu. Não há pecado, tão pecado que o meu amor não possa alcançar. Tem muita gente que olha para si mesmo e fala: meu Deus, mas será que eu vou ser perdoado disto? Será que eu vou ser perdoado daquilo? Mas isso é pecado demais. Então vou ficar como eu estou. O Senhor está te dizendo hoje: não há pecado que seja tão pecado, que seja maior do que o seu Salvador. Aquele que perdoa, aquele que diz assim: venha como está. Venha como você está.
porque eu vou cuidar da sua mazela. Jesus queria se encontrar com Zaqueu em sua intimidade, trabalhar no vazio do seu coração e restaurar a falta de experiência e de relacionamento verdadeiro. Quando Jesus entrou, irmãos, em sua casa, acabou-se a farsa de Zaqueu. Se levantou, admitiu publicamente, lembrou dos seus pecados, arrancou do travesseiro e propôs fazer um acordo, um concerto em sua vida. Quando Jesus entra, acaba-se a farsa, a verdade vem à tona. Não importa quão por baixo eu possa estar, ou você, o amor de Cristo Jesus é capaz de nos abençoar. Sabe, amados, quero concluir essa palavra na seguinte questão: não importa quão por baixo você possa estar, o que importa é que Jesus veio do seu trono, dos céus, para nos perdoar. E Ele diz: os seus pecados estão perdoados. Fique em pé, homem, fique em pé, mulher, fique em pé, jovem, adolescente. Os seus pecados estão perdoados.